Gente boa! Canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, esse mundo é o mundo dos absurdos, né? E, e absurdos no Brasil e em Portugal são muitos. Me surpreende que o Brasil é um país gigantesco, né? Tem 8.511.000 quilômetros quadrados e mais um tiquinho, é uma população de 220 quase milhões de habitantes, etc. Economia que infelizmente por causa do Bolsonaro caiu, nem sei aonde que está, mas a gente consegue recuperar. Estaríamos aí entre as 10 maiores do mundo. Meu querido, Portugal é um país pequeno, com uma população de 10 milhões de habitantes, uma economia bem menor. Mas no Brasil não me surpreende a quantidade de gente burra, idiota, falando as coisas mais parvas do mundo. Mas em Portugal me surpreende, porque um país da Europa, né, um padrão de vida mais alto, não tem a pobreza que tem no Brasil, apesar da economia ser menor, tem uma melhor divisão de renda. E um país da Europa, como eu falei, um país que tem um sistema de ensino que atende melhor, se não é lá perfeito, não é uma Noruega, mas de qualquer maneira tem um sistema de ensino melhor do que o brasileiro. E, no entanto, a quantidade de besteira, de absurdidade, de parvícies, de coisas as mais esdrúxulas que eu vejo sendo proferidas na mídia, pelos representantes da mídia, os âncoras de jornal, os comentadores, os colunistas, né? E por pessoas, né, cidadãos comuns que comentam questões. Esse caso da briga que aconteceu, né, da rixa que acabou se transformando numa pancadaria generalizada na porta de uma boate e que causou lá a situação crítica de um rapaz que é da polícia portuguesa e da GNR e que estava apaisando, parece que estava de folga, e foi atingido lá por um grupo de pessoas. 4 policiais foram atingidos, foram agredidos por um grupo, parece que de 10 pessoas, etc. E já conseguiram identificar 2 dessas pessoas que seriam fuzileiros navais, portugueses, obviamente. Um desses fuzileiros, veja bem, conseguiram identificar esses 2 fuzileiros como tendo participado da briga, não como sendo os autores da brutal agressão ao policial que se encontra em estado crítico no hospital. Pelos vídeos que foram veiculados, ou a pessoa, depois de ser agredida, caiu ao chão, leva chutes na cabeça. E esses chutes que teriam, talvez, a queda, não sei se ele bateu com a cabeça, mas os chutes teriam levado à situação que ele se encontra atualmente. Mas a identificação desses 2 fuzileiros, pelo menos não foi veiculado isso, de que seriam eles os autores das agressões a esse policial que está hospitalizado. Um desses 2 fuzileiros é negro, é um cidadão português, pelo que tudo indica, pelo que eu vi nas reportagens, negro. Os comentários que eu vi nas reportagens que apontam, que identificam, que mostram o rosto desses fuzileiros com tarja nos olhos, acho que não deveria mostrar nem o rosto, mas mesmo com tarja, mas mostrar lá o rosto dos 2 fuzileiros com tarja. Um deles é branco e um deles é negro. E aí os comentários que eu vi. Que se fosse um branco batendo no negro, que não sei o que, ele já estaria preso, não sei o que. Esse negro deve ser racista, porque ele bateu num branco. E outros que, com uma agressividade, falando que os fuzileiros deviam ser pendurados num poste, cortadas aos pés para eles sangrarem até secarem, umas coisas assim, meu Deus do céu, umas coisas bárbaras, parece que estão falando gente que entrou no túnel do tempo, veio lá do século XV, e chegou aqui no século XXI agora.
Quando eu fiz em outros vídeos que eu apontei a questões sobre o racismo em Portugal, e que eu falei, o vídeo que eu fiz sobre o racismo em Portugal, vou colocar nas descrições aqui, vocês depois vão ver. Esse vídeo, eu falo sobre um grupo da ONU que veio a Portugal a pedido do governo português. O vídeo que eu faço é um vídeo que procura até dar um mérito para o governo português, né? Que chamou esse grupo da ONU para que fizesse lá uma avaliação do país e para ajudar o governo a encontrar maneiras de combater um possível racismo que houvesse e tal. E esse grupo fez um relatório onde ele aponta questões, né? Quem acompanha a mídia, tanto de Portugal como aqui do Brasil, sabe que esses fatos de racismo acontecem em Portugal, que são fatos isolados. Eu nunca disse que eu sou descendente português, eu sou cidadão português, minha família é toda portuguesa. Eu estaria dando um tiro no meu próprio pé. A minha família não me foi ensinado questões racistas, posicionamentos racistas. Há racismo na minha família, há racismo em todas as famílias. E quando eu falo de racismo, não é uma coisa de odiar o outro por ser de uma cor diferente, só isso. Isso já seria um absurdo. Eu estou falando daquele racismo básico, estrutural, que existe em todos nós, porque nós somos criados em sociedades racistas, sociedades que têm como dentro da sua estrutura a questão da discriminação das pessoas, entre outras coisas, por raça. Quem não vê isso, eu acho que, não sei, está com falta de raciocínio. Isso para mim é muito claro, muito óbvio. Aqui no Brasil, por exemplo, basta você ir para qualquer lugar pobre que você vai ver como a quantidade de pessoas negras aumenta. E você se desloca dali, vai para um lugar rico, e você vê que a quantidade de pessoas negras diminui abruptamente. E o contrário também, você vai para um lugar pobre, o número de brancos diminui. Não é que não haja brancos pobres, e são muitos. E são muitos. Mas quando você chega nas regiões pobres, que são miscigenadas, obviamente que existem lugares no Brasil onde a população branca é majoritária. Né? Há lugares do interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, e aqui mesmo em São Paulo, em algumas regiões do Rio de Janeiro, há lugares onde a população branca é majoritária. Então, a divisão entre pobres e ricos ali se dá, obviamente, nós vivemos num país capitalista, né? Então existem pessoas pobres e pessoas ricas, e nessas regiões onde os brancos são maioria, se você vai para os lugares pobres, você vai ver, obviamente, uma quantidade muito grande de brancos, a maioria de brancos. Você vai para os lugares de ricos, você vai ver brancos também, porque a população né, é assim como se você estivesse, sei lá, na Irlanda. Você está na Irlanda, você vai no bairro dos pobres, as pessoas são brancas, pobres. Você vai no bairro dos ricos, as pessoas são brancas, ricas. Né? Mas nos lugares no Brasil onde há negros ou mestiços, né, se você vai, aqui no Rio de Janeiro, você vai para as favelas, a maior parte da população das favelas é parda, é mestiça, mulata, um termo que já está em desuso, mas que se usa ainda, né, é negra. Existem brancos, mas são minoria. Você vai para Ipanema, para Barra da Tijuca, para os lugares, pelos condomínios de alta classe, etc., né, para as ruas mais caras de Ipanema, a população, as pessoas são majoritariamente brancas. É muito difícil você ver uma pessoa negra. Negra é mais difícil ainda. O máximo que você vê são pessoas mestiças, pardas, mas mesmo assim, em número menor. Em Portugal, creio eu, né, não conheço as favelas de Portugal, não posso falar. Eu nem sou um grande conhecedor das favelas do Rio de Janeiro, conheço algumas. No Rio de Janeiro, as favelas estão misturadas com os bairros ricos, eu não moro em bairro rico, moro num bairro do subúrbio, mas não posso negar que o lugar aqui onde eu moro não é uma favela, aqui não é uma favela. Onde eu moro existem pessoas negras e brancas. Inclusive aqui bem perto de onde eu moro, meus vizinhos têm várias famílias de pessoas negras. Mas eles são minoria. Eles são minoria.
São muitos, mas não são a maioria, não são nem a metade. A maior parte das pessoas é branca ou morena. Os negros são minoria. E aqui é um bairro de classe média. Né? Classe média. Classe média para classe média baixa. Classe média alta não mora aqui. Se a pessoa começa a ganhar um dinheiro, melhorar muito de vida e tal, ela vai se mudar daqui, vai para um outro lugar. Isso é uma coisa meio natural. Acontece em qualquer lugar do mundo, as pessoas começam a ganhar mais dinheiro, começam a procurar ambientes mais próximos da sua classe social. Mas então o racismo em Portugal se manifesta, como eu falei, lá para esses comentários que eu vejo das pessoas. Vários comentários falando da cor da pele do fuzileiro, que nem sequer está sendo acusado de ter agredido especificamente aquele policial. Pode ter sido ele, pode, mas até agora não falaram isso. Ele foi identificado junto com outro fuzileiro branco por estarem no grupo das pessoas que estavam envolvidas na confusão e que teriam brigado com os policiais. Mas os ataques a ele foram bem claros. Então isso é bastante interessante. Outra coisa bastante interessante que eu estou vendo aqui na mídia portuguesa é essa questão da briga lá na boate. Eu vi pela mídia, obviamente. Eu não estou em Portugal, estou no Brasil. É a libertação, a autorização para que Mário Machado, para quem não conhece Mário Machado, ele é um líder nazi, fascista, nacionalista português. Ele foi liberado, ele estava cumprindo pena, ele foi liberado por uma juíza de atender lá os requisitos de comparecimento ao tribunal, à polícia, etc., para que ele fosse lutar na Ucrânia. É interessante porque a mídia portuguesa fala muito de que essa coisa de que há nazistas na Ucrânia, essa coisa de nazistas infiltrados no governo, nazistas que apoiam o governo, que isso tudo é invenção russa, porque afinal de contas é impossível que um governo que tenha um presidente judeu seja apoiado por nazistas. Ora, gente, o nazismo, gente, ele teve lá nos anos 40, nos anos 30, quando ele ascende ao poder na Alemanha, ele tinha como característica, né, uma das características mais fortes, o combate aos judeus. Né? Eles queriam o extermínio dos judeus. Mas não era só dos judeus. Eles atacavam os judeus porque os judeus tinham uma proeminência na vida econômica, cultural e tal da Alemanha da época. Mas eles odiavam e queriam exterminar todos aqueles que não fossem alemães, arianos. Não podemos esquecer isso. Eles queriam e fizeram isso com ciganos, fizeram isso com eslavos, os eslavos são pessoas super brancas, mas os alemães daquela época, nazistas, acreditavam que eles eram inferiores. Mas isso tudo é uma criação para poder atingir objetivos econômicos, estratégicos, né, de poder. Ora, hoje em dia, os judeus não representam o perigo, né, ou não podem servir de pretexto para que os nazistas alcancem seus objetivos. Pelo contrário, uma vez que a extrema-direita mundial, que está muito, melhor dizendo, a direita mundial que tem como seu centro irradiador ideológico e tal, os Estados Unidos, são os Estados Unidos, né? O centro é né, os Estados Unidos, e como os Estados Unidos têm uma aliança muito forte com o Estado de Israel, é claro que para os nazistas, os judeus não têm mais aquela importância que tinham antes, até porque eles ficaram muito marcados por essa coisa do antissemitismo muito visceral, muito radical. Então eles não são mais os judeus. Vejam o que faz o André Ventura lá em Portugal, né? O fascistinha nacionalista André Ventura, que ataca quem? Ataca os ciganos. Por que ele ataca os ciganos? Por que ele não ataca os judeus? Ora, se atacar os judeus,
carreira dele política acaba. Então ele ataca uma etnia frágil, que não tem muito como se defender, que os olhos do mundo, para os quais os olhos do mundo não estão voltados. Então ele ataca os ciganos. E obviamente que os ciganos são pobres, né? Os judeus em Portugal não são mais pobres e tal, então também não causam incômodos lá a alguns grupos sociais, portugueses e tal. Né? Então, os ciganos já têm lá alguns problemas com alguns outros grupos que veem neles algum perigo, alguma ameaça e tal. Apesar que vejam os casos da comunidade judaica de Portugal aí com a coisa das fraudes aí na obtenção de vistos e tal, né? Mas os judeus são ricos, então eles não podem servir de objeto desses nazistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o fato do Zelensky ser judeu. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um governo nazifascista, né? Nazifascista, e um dos maiores defensores desse governo é um homem negro, Sérgio Camargo, que foi empossado, colocado no cargo de presidente da Fundação Palmares, uma fundação que visa a valorização da cultura, da história africana e negra, né? E ele detona, ele diz, por exemplo, que a escravidão foi boa para o negro. Ele diz que a escravidão foi boa, que racismo não existe, que isso tudo é besteira. É um defensor ardoroso do Bolsonaro. Existe um outro homem negro lá, que é um deputado federal evangélico, que vive atrás do Bolsonaro, para lá e para cá, como uma espécie de entidade ali, né? O Bolsonaro gosta muito de colocar ele atrás, sempre do lado, para dizer assim, olha, eu não sou racista, olha aqui. Entendeu? Os caras se beneficiam, recebem algum, né? Recebem algum, e aí acham que devem fazer esse papel de auxiliado do demônio. Então é isso, gente, são essas coisas. A outra coisa aqui que eu queria falar para vocês, de interessante, é com relação a questão das importações de petróleo no mundo, os negócios de petróleo. A gente tem que sempre se ligar que a questão da guerra da Ucrânia, a questão da Rússia com a Europa e tal, está intimamente ligada à questão do petróleo. Os norte-americanos não admitiram, né, que a Alemanha se aproximasse, fizesse negócios com os russos para fornecimento de gás e de petróleo, principalmente de gás. Porque isso, gente, as pessoas não têm muita noção, são negócios trilionários, né? Trilionários. A Alemanha é um grande consumidor de fonte energética, de petróleo, de gás, etc. Porque o povo tem um bom padrão de vida, a Alemanha tem 80 e poucos milhões de habitantes, tem um excelente padrão de vida, e as indústrias são muito poderosas, então consomem muito. Então o fornecimento de energia, de gás, para a Alemanha é uma coisa muito grande. E isso foi desenvolvido na época do governo Angela Merkel. E hoje em dia se fala muito da dependência, porque a Europa ficou dependente, porque não é só a Alemanha, né? A Itália também importa, a França também importa, outros países também em menor medida importam, e poderiam importar mais, né? Mas as pessoas falam, nós estamos dependentes da Rússia. Bom, mas a Rússia fica dependente também da Europa. Quem compra e quem vende formam ali uma relação de interdependência, né? A Rússia está exportando petróleo para a China fica dependente da Rússia? Não é o contrário? Não é o contrário? Se eu vendo um produto para alguém, essa pessoa me paga em dinheiro, ela me sustenta. Se essa pessoa para de comprar meu produto, eu tenho um prejuízo tremendo. Eu vou à falência. Então, eu não entendo isso. Agora, está aqui uma notícia aqui, a importação de petróleo dos Estados Unidos pela Índia cresce em meio a críticas. Olha só que interessante. As importações de petróleo, sendo da CNN, Brasil, as importações de petróleo dos Estados Unidos pela Índia vão subir 11% este ano, disseram as autoridades no sábado. Enquanto o país com severa deficiência de energia busca garantir o abastecimento a partir de produtores de todo o mundo, incluindo a fortemente sancionada Rússia. O aumento nos preços do petróleo na esteira da invasão russa na Ucrânia no mês passado ameaça aumentar a inflação indiana, esticar as finanças públicas e prejudicar o crescimento justamente quando o país emergia de uma desaceleração induzida pela pandemia. Nova Delhi enfrenta críticas do Ocidente por seus laços políticos e de segurança de longa data com Moscou, com alguns dizendo que fazer negócios com a Rússia ajudará a financiar a guerra.
A Índia pediu o fim da violência na Ucrânia, mas se absteve de votar contra a Rússia no plenário das Nações Unidas. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, reunido com seu homólogo indiano Narendra Modi, durante uma visita neste sábado, disse que incentivará uma abordagem unificada sobre a Ucrânia. O Japão, né, o proxy norte-americano, um país submetido, um país ocupado por tropas americanas, fazendo o seu papel de vassalo, de Estado vassalo, indo lá pressionar a Índia para atender os interesses dos norte-americanos. Vejam, os japoneses não são produtores de petróleo. Os japoneses são importadores de petróleo, de gás, etc. O que eles têm a ver com a questão de se a Índia vai importar petróleo de quem, da onde? Eles só tomam essa medida porque são pressionados pelos Estados Unidos a fazerem isso. Entende? Então, a Índia compra a maior parte do seu petróleo do Oriente Médio, mas os Estados Unidos emergiram como quarta maior fonte. Neste ano, a oferta aumentará substancialmente, disse a Reuters, uma autoridade do governo informada sobre o assunto. Os Estados Unidos querem vender o seu gás, o seu petróleo, e eles querem vender para a Alemanha. Agora, eu vi uma notícia também aqui que o Catar está em negociações com a Alemanha para vender gás para a Alemanha. E que os alemães foram lá negociar. Sim, a questão é saber a que preço. A que preço? Porque não tem gasoduto do Catar para a Alemanha. Esse gás vai ser levado por quê? Vai ser levado por navio, é muito mais caro. Notícias. Eu vi uma notícia em Portugal, por exemplo, que uma empresa metalúrgica em Portugal fechou por causa do aumento da eletricidade. Outras notícias que eu tenho visto aqui na mídia portuguesa, falando sobre o aumento da eletricidade e que o governo deveria tomar medidas, várias pessoas, comentadores, etc., o governo deveria tomar medidas para tentar diminuir o impacto desse aumento sobre a população. Então, por exemplo, aqui tem uma matéria do Público, do Jornal Público, não há nenhuma medida mágica que vai reduzir os preços da eletricidade. Uma entrevista com o presidente da Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado, Ricardo Nunes, e ele diz que um dos grandes problemas das suas associadas, da Associação de Comercializadores de Energia, são os clientes que deixam de pagar porque não conseguem fazer face aos custos energéticos e as empresas públicas que ainda pagam os preços de há 3 anos atrás. Ou seja, a energia elétrica está subindo em Portugal. Gente, isso é só o começo. Quando eu falo lá atrás que quem vai pagar o pato, não só da guerra, mas das sanções, é o povo, porque os governantes europeus estão todos seguindo as ordens norte-americanas. Seguindo as ordens norte-americanas. Se a Europa, a União Europeia, quisesse realmente fazer a paz, né, ela teria seguido, porque a Rússia não vai parar. Não adianta ficar esperneando, xingando, falando que o Putin é louco, que ele está com câncer, que não sei. Eles não vão parar. O Putin vem falando há uma década. E vocês fecharam os olhos e os ouvidos e deixaram a OTAN chegar nas portas da Rússia. E agora acham que fazendo sanções, olha, a gente tem que rezar para que não estoure uma terceira guerra mundial. Agora era muito simples, bastava que a Ucrânia se comprometesse a não entrar para a OTAN. Qual é o problema dela não entrar para a OTAN? Existem outros países na Europa que não são da OTAN. Qual é o problema dela ser um país neutro? Isso é alguma... Não, porque a liberdade... A liberdade é uma coisa condicionada à liberdade dos outros, à segurança dos outros. Eu tenho liberdade aqui para andar com uma bazuca na mão, no meio da rua? Não tenho essa liberdade. Por quê? Porque eu estou ameaçando a segurança das outras pessoas. E o que a OTAN está fazendo? Colocar uma bazuca nuclear lá nas portas da Rússia. Meus amigos, vamos abrir os olhos, Portugal principalmente. Um abraço, gente.